computador. Muito bem, então vamos aproveitar esse tempinho de aula para falar um pouquinho do final da aula da semana passada, tá? Muito bem. Tá vendo a tela direitinho? Tá grandona? Mas eu sei onde é que aumenta. Vai, rapaz, aonde que coloca o negócio? Ocultar índice. Ó céus. Aí. Ficou grandona? Tá vendo direitinho? Então, aqui, recapitulando rapidinho, a gente falou na semana passada do network da ousadia e ação, né? Que o empreender é um. Tu conseguiu assistir a aula? Ótimo. Empreender esse movimento, que a ousadia está muito linkado, porque geralmente quando a gente fala de empreender, a gente fala dessa capacidade, né, de ir além do óbvio e da expectativa, a gente precisa se expor. Então, as três coisas que eu queria relembrar. Não seja refém da sua própria experiência. Geralmente, quando a gente fala da experiência que a gente fala sobre vivências que nos ensinaram coisas e que nos ajudaram a ir do ponto A para o ponto B. E foram importantes no processo. E o ser humano, ele tem um comportamento clássico que é de gratidão. E muitas vezes isso se aplica também a relacionamentos. A gente sente uma gratidão tão grande dependendo da mudança e da experiência que a gente teve com outra pessoa ou em alguma situação, que nos coloca quase que prisioneiros dessa gratidão. E a experiência é a mesma coisa. Então, muitas vezes, por quanto maior o tempo que a gente faz uma ação, maior o tempo que a gente fica escravizado nela. E hoje a gente vive uma situação de constante atualização, né? A nossa sociedade está o tempo todo mudando. Depois da pandemia, a gente percebe que o mercado mudou, a percepção das pessoas mudou, o tipo de relacionamento que se tem mudou. E mudou em esferas diferentes. Quando a gente fala das crianças pequenas, a gente fala dessa relação de criança também tá diferente. Elas têm hoje o eletrônico, que é, querendo ou não, um fator que individualiza essa criança muito mais presente do que antigamente, tendo em vista que a criança não tem capacidade de ponderar o próprio tempo, as suas atitudes, ela é imatura, ela está em formação. Então a gente tem essa dinâmica diferente. A gente tem os adolescentes que sempre tiveram um grande desafio no quesito de relacionamento. E pós-pandemia, a gente tem um agravamento dessa relação e uma dificuldade de relacionamento muito maior do que já era natural. E os adultos a mesma coisa, né? A gente teve que se readaptar a várias outras realidades além da nossa, porque querendo ou não, o adulto está em modo protagonista da sua vida e da vida de muitos em volta, né? E teve que se adaptar a essa nova realidade com a alteração dos mesmos fatores das outras faixas etárias, e os idosos, né? Ainda mais isolados, ainda mais em situação de isolamento mesmo, não só cultural, mas comportamental, né? Porque querendo ou não, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo vai tendo mais dificuldade
de aprender coisas novas e de se readequar. Isso é normal do ser humano. Não que a gente não tenha essa capacidade, mas ela aumenta. Então, à medida que a gente vai vivendo essas experiências e com tudo isso que nos é novo, a gente acaba se baseando em experiências que nos trouxeram um resultado que teve avanço. Significa que não é para levar a experiência em consideração? Não, não significa isso. É exatamente isso que a vida se baseia, em construção de conhecimento. E o conhecimento se dá na vivência de experiências. Ok? O problema é quando a gente quer usar a mesma escada que nos levou do primeiro patamar para o segundo para atingir o terceiro. Não dá. Então, quando a gente fala refém de sua própria experiência, a gente fala de uma coisa que eu vejo por mim, assim. Mesmo vigilante e querendo evoluir, eu me pego com frequência falando assim: mas é assim que funciona. Mas é assim que eu sempre fiz. E aí a gente volta, então, para o resultado anterior, querendo um resultado novo para o próximo patamar. Não existe. Então, é mais sobre isso. A experiência que a gente tem e a vivência que a gente tem, ela fala sobre a capacidade que a gente tem de ressignificar. Se a gente tem essa capacidade de se ressignificar e mostra a nossa evolução, né? Olha a quantidade de anos de civilização humana e o quanto que a gente evoluiu, não só culturalmente, mas intelectualmente, o nosso viés comportamental, né? Alguns decrescente, outros crescente. O nosso avanço tecnológico. Então, nós somos uma raça passível de adaptação. Então, quando eu falo não ser refém da sua própria experiência, eu falo sobre a nossa capacidade de nos adaptar, ou seja, entender que a experiência valiosíssima que fundamentou a minha mudança e que fez eu vir do ponto A para o ponto B, muito provavelmente, ainda que me mantenha nesse B, não vai me levar para o C. E aí eu me abro a novas experiências, eu me abro à possibilidade de duvidar daquilo que até então eu aprendi e que teve resultado. Isso é maravilhoso porque nos coloca num caminho de ascensão. Então, aqui eu coloquei essa imagem do rapazinho indo na seta e tendo outras possibilidades, porque geralmente a experiência que a gente teve, ela nos leva em um fio condutor, sempre reto. As nossas experiências e aquilo que a gente domina, ela vai ligar reto. Quando você vive uma experiência nova, quando você aprende uma coisa nova, ela faz assim, ou assim, e nos leva para um caminho novo, que aquilo que a gente tem até então não nos levaria. É essa curva. Por isso que é tão importante saber o prumo, para onde a gente está indo. Ainda que a gente não tenha tão claro como é que é esse caminho, como que a gente vai fazer para chegar lá, mas tem uma noção para que lado a gente quer ir, uma bússola, fica mais fácil, porque para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, né? Depois a gente tem a segunda provocação de 3 que eu vou apresentar. A segunda é: questione suas certezas e mantenha a mente aberta. Parece a mesma coisa das experiências, mas não é. Existem certezas que nos acompanham a vida inteira. E quando a gente vê que não fale com estranhos, e a gente percebe que para crescer na vida e para evoluir e para aumentar o nosso network, a gente precisa fazer o quê? Falar com estranhos, né? E se expor. Isso é uma coisa muito fácil de perceber. Mas e todas as outras certezas que a gente não tem consciência, mas que fazem parte da base de quem nós somos? Eu não posso dizer que é 100%, mas eu vou dizer que a massiva maioria esmagadora sente um sentimento de não merecimento. Não merecimento. Acho que não dá conta de chegar ou não merece estar lá. O não merecimento, ele está baseado em uma quantidade de certezas que não são reais, mas que foram construídas em algum momento por alguma razão e ficou
aterrado na nossa base. Então, existem muitas certezas que a gente tem que questionar. O que eu estou trazendo aqui são as mais complexas, que são aquelas que fazem parte da nossa base. A mente aberta é o quê? Quando a gente tem na Bíblia um convite a não julgar o outro, a perdoar, a ser caminho de amor, parece um papinho de pacífico, né? Ah, profeta do amor e tal. O que é, na verdade, o que eu vejo de Jesus, a gente já fez duas modelagens de Jesus, né? O que que eu percebo de Jesus? Ele era cirurgicamente assertivo. Ele tinha um objetivo muito claro. E ele construiu um caminho que julgava adequado para atingir esse objetivo. Ele não desperdiçava tempo, ele investia tempo, o tempo inteiro. Nada era aleatório. Tudo tinha uma razão de ser. Ele mesmo dizia: cada coisa tem seu tempo de acontecer. Então, o que que me sugere isso? Quando a gente fala do amar e do perdoar e de todos os fundamentos que Jesus nos ensinou, não se engane, não é para viver só uma sociedade pacífica e harmoniosa. Ele está falando ali, claro que sim, mas ele está falando ali sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua capacidade. Quando ele fala, vocês farão obras maiores, faltou só um adendo que está subentendido, que é, se vocês caminharem no caminho que eu estou mostrando. Se vocês fizerem o que eu estou dizendo para fazer. Então, quando você fala, por exemplo, não julgar, por quê? Porque geralmente, quando a gente não está apta a viver um patamar, vamos dizer que a gente está no patamar A e a gente quer ir para o B. Se você não tem consciência que existe uma escalada para o segundo patamar, adivinha o que que vai acontecer? Você, na sua ignorância de não entender que existem patamares diferentes e que você pode acessar tanto de cima quanto de baixo, você vai, qual é a palavra que define? Se sentir superior ao patamar, e vão fazer B e C. Patamar A, você está no patamar B, você quer ir para o patamar C. Então, se você não tem consciência de que você precisa de algumas atitudes e uma mudança, que você tem capacidade plena de ir para o patamar B, para o patamar C, se você não vive essa vida de consciência, você vai se sentir superior ao patamar A, o que não é verdade, porque essa questão do patamar muda dependendo do assunto, dependendo da situação, né? Dependendo do domínio, e vai se sentir inferior ao C. Quando a gente se sente inferior ao C, a gente está colocando o C numa situação inatingível. E muito provavelmente você vai sentir raiva do C. E vai colocar no C a responsabilidade de você estar no B. Sendo que Jesus já falou, você tem capacidade plena de fazer muito mais do que ele próprio fez. Então, se a gente, como cristão, quem é, né? Esse é um exemplo que só vai servir para quem for. Se a gente é cristão e a gente se sente, a gente entende a nossa razão pecaminosa, né? A nossa dificuldade de vencer os desejos da carne, os pecados, enfim. Mas se tem Jesus, que é o cara que guia o nosso caminho, falando que que a gente vai ser maior que ele e fazer mais que ele tá te dando o aval. Tá dizendo, gata, tá tudo aí. É só saber utilizar a ferramenta. Então, comece a questionar as suas certezas, porque se tem alguém que já disse que você pode fazer, porque você pode, só precisa desenterrar, descobrir, estimular a área certa. O manter a mente aberta vai te fazer entender que tu não precisa ter raiva do C. Tu só tem um caminho a ser percorrido do B para o A, é uma escalada. E você vai chegar lá. E quando você chegar no C, acredite, não acabou, vai ter o D e o E. E assim a gente segue a vida. Então, muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa falando mal de alguém, ou lembra aquela passagem da Bíblia que fala, tem uma história linda por trás, não vou poder contar aqui, mas que Jesus está na semana antes da crucificação, ele entra
na cidade de burrinho e tal. E ele vai para se reunir com os apóstolos, vem uma pessoa que eles não falam quem é e unge Jesus. Até então ninguém tinha feito isso, né? Foi a mulher que se deu conta que eles estavam celebrando a volta do rei, né? Finalmente, a vinda do rei. E ela se dá conta que, como todo rei que tem que ser ungido, ele não tinha sido ungido. Então ela vai lá e unge Jesus. E aí, foi nesse momento ou foi na outra? Foi nesse momento. E aí o Judas fala: Nossa, esse perfume caro podia ter pago muita comida para os famintos, escassez. Podia ter pago muita comida para quem sente fome. Qual que é a situação ali? Em vez de você se alegrar com uma situação específica que está acontecendo, entender que é um processo que precisa acontecer e que é um momento de Jesus, foi a irmã de Lázaro. Obrigada, Lisa. Foi mesmo, irmã de Lázaro, que fez isso. O que está acontecendo? Ele está recriminando uma ação de nobreza. Então, olha só, ali a gente tem, e ele é repreendido, né, por Jesus. Então, aqui tu tem um exemplo clássico de alguém que caminha com Jesus, repreendendo alguém que está fazendo uma ação extremamente importante para a história de Jesus. O que isso me mostra? Que muitas vezes a gente não tem clareza de tudo. Que a gente acha que sabe, e aí a gente vai lá e pá, julga. Então, quando tu recrimina alguém e coloca alguém num patamar, no modo de julgamento, às vezes tu não tem todas as informações. E às vezes você pode estar equivocado. Então, ali me mostra que a gente precisa ter a mente aberta e questionar as certezas que a gente tem e confiar de que cada um está cumprindo o seu papel num quadro que não fui eu que escrevi. Ter fé. E quando a gente fala de empreendedorismo, como é que eu vou? Eu falo muito isso com a Lisa e com as meninas lá na loja. Eu trabalho com classe A, todos os níveis do A, né? B também, né, Lisa? B e A. Mas vamos dizer, o A, ele também se qualifica em A+, né? Tem várias classes dentro da classe A. E aí a gente brinca que muitas vezes a gente lida com clientes que não vivem a nossa realidade. Que ele está numa realidade muito superior à nossa, né? Então, a gente tem pessoas que fazem a compra do mês por R$ 400 e tem pessoas que compram um porta-retrato de R$ 400. Se a gente faz um julgamento disso como empreendedores ou como trabalhadores de modo geral, como que a gente vai conseguir tratar com respeito, delicadeza e amor genuíno uma pessoa que vai lá e, vamos dizer, gasta o meu salário do mês inteiro em uma compra que cabe numa sacola? Ou mais, uma blusa. Hoje em dia a gente tem bolsas sendo vendidas a 20, 30, 40, 50 mil reais, ou muito mais. Então, o que a gente tem? Quem que perde com a falha no atendimento? Nós. Então, entende? Precisa sim construir um mundo onde você acredita nesse mundo. Construir um mundo de transformação, de equidade. Mas ele nunca vai ser assim. Ele vai ser sempre com diferenças culturais, financeiras, todas as diferenças que você pode imaginar. O que eu entendo de Jesus? Ele nos ensina a sermos abertos e maravilhosos dentro da nossa realidade. É isso que abre portas para nós. Porque quando você tem uma relação maravilhosa com todos aqueles que cruzam o seu caminho, independente de quem eles são, eles vão abrir as portas para você mais no futuro. Lembra aquilo que eu falei? Toda ação mudando a intenção muda o resultado. Tu não pode fazer na intenção de que isso aconteça.
Mas se fizer na genuína intenção de ser aquilo que tu deve ser, conforme conta, né, o cristianismo, você vai colher. O dia que tu precisar, quer ver, ó, vou pegar a Lisa de exemplo porque ela trabalha comigo. Se tu precisar de um favor, Lisa, de alguém da área, vamos pegar ali, imagina os nossos top 5 clientes, aqueles que tu sabe que gostam da gente e que são, né, que a gente tem um relacionamento fundamentado num bom atendimento, não amizade fora da loja, um bom atendimento. Se tu chegar para eles e pedir um favor dentro da área deles, eles vão ou não vão fazer para ti? Ela nunca precisou, provavelmente, mas o dia que precisar e ela entende e ela consegue tirar algumas incertezas que talvez ela tenha achando que não pode fazer isso quando for importante, e ela acessar esse network da maneira inteligente e correta, ela vai ter portas e janelas abertas. Entende? É um plantio que dá certo. Ficou claro? Última. O segredo está nas perguntas que você faz e não nas respostas que você recebe. A gente vive uma vida de certezas. A gente tem certeza de tudo, não é assim? E a gente quer ter certeza de tudo. Uma das maiores dificuldades no empreendedorismo, para quem quer empreender e não tem coragem, é porque não tem certeza. O problema é que a gente vive um mundo, o mundo real é sem nenhuma incerteza. Se tu for estudar o cosmos, a galáxia, tu vai ver que é um grande caos orquestrado. Se tu vai estudar como a nossa galáxia se move, ela está toda em movimento dentro dela mesma, né? Lembra aquilo que a gente aprendeu do Sol, os planetas girando em volta? É isso aí. Então ela tá em sinergia, mas adivinha? Em movimento. A nossa galáxia está em movimento no espaço. A gente não está parado, igual a gente aprendeu sei lá, quarta série, quinta série. Então, nós vivemos um caos orquestrado, sem nenhuma certeza. Não há certeza. E aí, você quer na sua vidinha aqui mundana ter certeza? Tem como? Então, qual que é a questão? Se a gente vive uma vida que não tem certeza, é porque o segredo da vida está nas perguntas e não na resposta. Eu costumo dizer que as perguntas são janelas. Ó, eu vou dar um exemplo bem legal. Me achei, né? É que eu gostei quando veio. Nós somos, vamos imaginar que nós somos um cômodo de 2 por 2, pequenininho. Quando nós temos certezas, nós temos paredes nesses cômodos. Quando a gente vive à base de pergunta, a gente abre janelas e portas. Quando a gente questiona, a gente cria um acesso desse nosso mundo de 2 por 2 com tudo que está em volta, com todo mundo que nos cerca. Aí eu te pergunto, é maravilhoso ter respostas, é maravilhoso ter certeza, porque a gente fica mais seguro. E a gente, quando vê que tem um caminho e que o caminho é sólido, caminhar por esse caminho é muito mais fácil. Mas se eu te falo que a certeza é uma parede e não uma porta, significa que esse caminhar na certeza, ele é muito pequeno e muito curto. Logo, logo tu vai encontrar um caminho que tu não conhece, tu vai ter que percorrer. Empreender, porque ter uma empresa não necessariamente te coloca no papel de empreendedor. Empreender é ser disruptivo, criativo, é literalmente caminhar na incerteza, só que não é fazendo de qualquer jeito, aleatório, sem saber o resultado que vai dar.
A gente tem uma noção de todas as variantes do mercado que nos cerca. A gente tem uma noção de todas as variantes dessa realidade. A gente entende a nossa limitação de certeza dentro dessa situação e caminha buscando as respostas que estão faltando. Então, assim, não é que a gente não vive uma vida de resposta, vive. A questão é que a gente precisa estar em constante questionamento para que a gente possa pisar e não morar e nem se cobrir com as respostas. Então, a gente vai pisando nas respostas que aparecem para atingir a nova pergunta, as novas cotas de perguntas. Então, a vida de empreendedorismo transcorre sempre nas perguntas. E quanto mais respostas a gente vai acumulando, maior o nosso crescimento. Deu para entender? Por mais que a gente tenha respostas, o mindset é de questionamento. Então, pergunta o que você sabe, questiona o que você domina, questiona a verdade que lhe é imposta do mercado. Quando a Kodak, eu trabalhei numa empresa de revelação de foto. Eu vendia filme para máquina fotográfica. Era uma loja disso, eu trabalhei lá. Imagina, já era uma época, não vou dizer aqui, porque ninguém precisa saber o ano. Apesar de que eu já falei a minha idade, então tá bom. É, onde já era uma loja que vendia máquinas fotográficas e filme para máquina fotográfica e alguns porta-retratos. Então já era uma loja em expansão de possibilidades. E aí, eu trabalhava, eu vendia filme Kodak, né? Revelação Kodak. E a Kodak, essa empresa maravilhosa, o que que aconteceu? É, todas as grandes empresas trabalham com setores de inovação. São pessoas que estão em constante busca do novo, da criação, né? Isso também a gente pode aprender muito com as grandes empresas, que eles têm setores, porque quem é bom em criação geralmente não é bom em execução, precisa de ajuda. E quem é bom em execução e coisas práticas geralmente tem um problema com déficit com criativo. Então é bom viver nessa comunidade, na mistura, porque a gente se alimenta. E aí, o que que acontece? A Kodak descobriu a câmera digital. Eles são precursores. Quando o cara levou para a diretoria esse avanço, o que que eles fizeram? Você é louco? Guarda isso. A gente vive de vender filme. Com máquina digital, não tem filme. Esquece. O medo do novo, o medo da mudança fez com que a Kodak falisse. Porque se eles descobriram, alguém também ia descobrir. Eles perderam a primícia. Eles perderam um grande produto por medo. É assim na nossa vida. A gente tem a possibilidade de fazer uma coisa nova, mas não tem certeza nenhuma. Imagina as vezes que a nossa coisa nova vai matar a nossa coisa antiga. Pois é. Então tem esse exemplo que mostra que se a gente não vive a vida do questionamento e não aceita no empreendedorismo essa vida de incerteza, dificilmente a gente vai viver grandes coisas. Precisa correr contra a mediocridade. Não tem como. Então, então é isso. Quando a gente tem essa vida de questionamento, a gente consegue não ser refém das respostas. Elas vão existir, elas vão nos ajudar em períodos específicos, mas a gente precisa pisar nas respostas para poder evoluir através das perguntas. É isso. Peraí. Voltei em tela grande? Sim, né? Legal. Então, era isso que ficou faltando da última aula. E, deixa eu pausar aqui. Wait a minute.